Olá, bom dia. Hoje ainda bom dia, né, gente? 11h02. Vamos dar início aí a mais uma live. E hoje com Roger Silva, para nós falarmos, né, sobre segurança normatizada e segurança integrada. Deixa eu ver se meu convidado já está por aqui. Ainda não. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para ele. Olá, Paulo, tudo jóia? Bom dia. Um horário hoje um pouquinho diferente do costume, né? Mas bom que dá tempo do pessoal que vê aí entrar. Fica aí com a gente, Paulo. Deixa eu só. Aí, agora vai. Agora vai dar certo. Roger, tá me ouvindo? Olá, Eu só não estou bom te dia. vendo. Sua câmera tá virada? Acabei de virar Agora aqui sim. agora. Ajeita aí pra mim te ver. Boa, hoje deu Isso. certo. Estão me ouvindo bem? Agora maravilhosamente bem. Coisa boa. Isso, perfeito. Hoje eu também estou usando o fone aqui para não ter erro. E esse tema tão importante, né, Roger? A gente falar sobre, em momentos de gestão, falar de uma segurança normativa e a segurança integrada, né? Como que será que as pessoas estão fazendo isso, né? Ontem nós tivemos uma live com a auditora fiscal do trabalho, a Ana Luísa, e a gente estava falando um pouquinho sobre essa dificuldade. Eu ainda vejo em algumas empresas aquele ego de departamento, né? As informações da segurança têm que estar aqui na segurança, eu ainda não vou chamar ali a medicina, e as informações da medicina é aqui, ó, é só o do médico. Né? Ergonomia, então, sem acesso nenhum. Eu tenho ainda muita dificuldade para receber informações de empresas, como absenteísmo. E isso, nesse momento, não pode acontecer, né, Roger? Perfeito, gente. Olha que nós estamos falando de áreas que se conversam e comunicam o tempo inteiro, hein? Agora Justamente. imagina o processo industrial, né? Que é o foco mais importante, né? Então, realmente é sobre isso que eu quero falar um pouquinho de hoje, tá? Maravilha. Pessoal, então nós vamos dar início aqui à nossa live. Hoje o horário um pouquinho diferente. Quem não puder, né, participar, a gente vai deixar gravado. Mas você que pode, fique aqui com a gente, envie aí o aviãozinho para mais pessoas terem acesso a essas informações. O Roger é uma pessoa expert aí nesse assunto. Vou deixar, Roger, você se apresentar, falar um pouquinho sobre você antes da gente dar início aqui ao nosso tema. Fique à vontade, viu, para falar. E hoje o áudio está ótimo. Maravilha. Obrigado, viu, Gleice? Bom, pessoal, bom dia a todos. Prazer em conhecê-los, prazer em revê-los, né? Para aqueles que fazem parte de um reencontro, a vida é a grande arte do reencontro, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou um profissional da área de saúde, segurança e meio ambiente, já no mercado há 13 anos, né? Hoje eu faço exercício de uma coordenação de uma fábrica do agronegócio, responsável pelas áreas de segurança, saúde e meio ambiente, uma empresa com 1.200 colaboradores, mais 300 indiretos, né, uma população aí de 1.500 pessoas, com 5 nichos de negócios diferentes dentro dessa empresa. Né? A minha formação acadêmica, eu tive a oportunidade muito novo de já sair na área técnica, né? Então, meus 17 anos, quando eu me formei, já saí como técnico de segurança, e aí ao longo da minha caminhada eu entrei para a academia também muito novo, me tornei engenheiro de produção, engenheiro ambiental, né, em termos de bacharel, fiz licenciatura em filosofia, sociologia e artes, né, me pós-graduei em MBA em engenharia de qualidade, engenharia clínica, engenharia de segurança do trabalho, ergonomia e estou terminando meu mestrado em neurociência, né, agora em abril eu já defendo a minha tese. Então, ao longo dessa minha academia, o que eu
quis fazer, né? Eu quis juntar aquilo que eu aprendi na academia junto com a prática de campo, né? Que existe uma distância muito grande, né? Mas é nosso papel tentar minimizar este impacto. E todas as profissões mudaram ao longo do tempo. E a nossa também teve que mudar, né? Muito, né? Hoje eu costumo dizer, com certeza, eu costumo dizer que as estratégias que a segurança no trabalho utilizou há décadas atrás, hoje quase não se tem resultado se você estiver utilizando ela. Né? Então, como a gente começou a nossa live falando, né, parece que quem não se reinventou, não se mudou, não se atualizou, continua essas brigas de departamento. Né? Eu tenho aqui uma célula de segurança de um lado, tenho a medicina de um outro, tenho a industrial totalmente diferente, e fica aquela desconexão. Né? E aí há 3 anos, através de um livro que eu estou baseado nele, vou compartilhar para cada um de vocês, né? Que é uma nova visão sobre a segurança, né? Juntar a visão da segurança normativa, pela qual nós temos a formação, para uma segurança integrada. Então eu vou estar dando exemplos, alguns paralelos aqui para vocês. Ok? Então eu quero iniciar dizendo que nada que eu estou falando aqui é fórmula pronta. Não adianta querer pegar o meu modelo de negócio, de formação e querer colocar dentro da sua empresa. Cada empresa ela tem uma identidade. Então, a primeira dica, quando a gente fala em identidade, falando de cultura. Qual que é o nível cultural de segurança da sua empresa? A primeira coisa que nós temos que saber qual que é o nível de maturidade de segurança que aquela empresa tem em relação à sua equipe. Esse é o primeiro norte. Tem empresas que têm um nível mais maduro, outras estão engateando ainda, né? Então, a primeira coisa que vocês entendessem existem diversas consultorias aí hoje que fazem esse mapeamento cultural. É o primeiro passo, tá? E segundo, é que a gente precisa buscar muito conhecimento, gente, muito conhecimento de processos hoje. A segurança que só entende da segurança, não entende o processo, ela está sempre com o pé atrás. Você vai sempre discutir norma. Discutir norma hoje é muito vago se você não entende o processo, não entende quais são os desafios, né, que a própria produção está enfrentando para chegar na solução. Então, são as primeiras 2 dicas para você. Né? E não tem gabarito pronto. Né? Quando a gente faz um mapeamento de cultura, é muito importante vocês entenderem o seguinte, olha... Eu vou dar 2 exemplos, né? Quando você pega valores, vou dar o valor de um exército, né? O primeiro valor do exército é a disciplina, né? Ou seja, toca a corneta às 5 horas da manhã, o soldado levanta, né? Vai lá pronto para ter a disciplina daquilo que ele está fazendo. Mas se eu pegar o mesmo exemplo, eu vou pegar um asilo. Pô, o asilo de idosos, uma menor razão do valor ser a disciplina. Acordar às 5 da manhã. O primeiro valor de um asilo poderia ser o repouso, né? Ou seja... Não são os valores, não são fórmulas prontas que eu vou copiar e jogar para dentro de uma outra empresa. Tá? Então o livrinho que eu vou basear hoje, esse livrinho aqui, tá? Gestão de segurança, teorias e práticas das decisões, soluções e compromissos necessários, é do René Amalberti, muito legal, fala sobre uma nova visão sobre a segurança do trabalho, é um livro muito barato, R$ 29,90, 30 e poucos reais você vai encontrar ele de fácil acesso na internet aí. Depois eu vou divulgar ele no Stories pro pessoal. Colocar a fotinha dele, colocar lá direitinho. Ô Roger, existe uma metodologia que eu consiga... Às vezes, assim, a gente entra numa empresa, pela nossa experiência, né? Mais ou menos a gente consegue identificar uma linha que aquela empresa tem em relação à segurança, à saúde. Mas existe uma metodologia específica para a gente determinar essa cultura que aquela empresa tem? A gente tem grupo familiar, enfim, né, vários ramos assim. Mas pela literatura, a gente consegue ter essa metodologia? Conseguimos sim, tá? Inclusive, essa empresa que eu trabalho contemporaneamente é uma empresa familiar. E quando eu fui fazer o mapeamento de cultura aqui, quando eu entrei há 3 anos e meio aqui, o mapeamento de cultura de segurança é uma cultura de clã. O que é um clã? Era um grupo de pessoas, né? Vários nichos de pessoas que aquele grupinho se defendiam uns aos outros. Então, quando eu ia levar uma não conformidade, discutir um projeto, o grupinho estava tão fechado entre eles que tinha uma resistência. Então eu tive que fazer todo um trabalho, descobrir esses clãs, entender por que eles tinham esses clãs, né? Para a gente poder derrubar isso e chegar numa forma uniforme. Então isso tem forma de pesquisa, de método, né? Então existem literatura assim, tá? Existem ferramentas e literaturas que norteiam isso.
Até para você utilizar, então, uma estratégia correta para a segurança ou saúde da empresa, entender a cultura daquela empresa é importante, né? Primeiro passo. É o primeiro passo. Porque vai ser um norte para você, né? Eu vou deixar o último recadinho sobre liderança. É um divisor de água, gente, para a nossa função de saúde e segurança, né? Então, o papel do líder, ele é fundamental. Se eu não tenho uma liderança comprometida, entendida com esse valor de segurança, vai ser muito difícil você conseguir implementar alguma coisa dentro da sua organização. Ok? Tá, então, o que é segurança normativa, gente? Então, nós somos formados numa segurança normativa. Antecipar através de procedimento, das regras, dos projetos, ver tudo que é possível. Ou seja, antes de eu construir uma fábrica, vamos ver todas as possibilidades possíveis de dar errado. Aí senta um grupo de pessoas, né, de engenheiros, projetos, segurança, e vai tentar discutir aquilo ali. Né? Aquilo que não dá, a gente cria regra. Né? Não, ó, isso aqui não pode, então não faz isso. Né? Então, você tem empresas aí que têm regras, vamos dizer, 10 regras de ouro, 15 regras de ouro, procedimento de trabalho à altura, 150 páginas, né? Fica aquele macete daquele livro lá, encostado na segurança, e a prática, a realidade da fábrica é totalmente outra. Totalmente, muito distante entre a prática e a teoria. Gente, isso é o que mais comum que a gente vê no nosso mercado do trabalho. Então, isso foi uma era da segurança do trabalho, né? Aí entrou uma outra era, chamada segurança em ação, que é aquela segurança da regulação, aquela situação de imprevisto, aquela tomada de decisão em conjunto ali, né, por meio da experiência individual, até do próprio agente de segurança, né? Ou seja, aquele cara do campo, não, peraí, o meu técnico de segurança viveu aquilo, então eu vou mandar para ele lá para ele tentar resolver aquilo, né? Então começou também a criar uma sintonia de pares, né? E aí veio uma outra era, que é uma era da segurança integrada. O que é segurança integrada? Cada um dos lados possui saberes diferentes, necessários para a segurança. Então eu tenho uma abertura para a discussão das regras, né? Revisão das atividades e técnicas mais aderentes à produção e mais coerentes à segurança. Então eu juntei as duas condições, eu tenho que ter a normalização, eu tenho que colocar a norma regulamentadora em prática, o requisito de sobrevivência da empresa, de eliminação de risco, né? Eu tenho que colocar isso em ação, mas eu tenho que integrar isso junto com a produção. Né? Então eu tenho que juntar os livros. Então, essa é a diferença. Essas são essas três eras que nós vivemos, integrar isso, né? Nada mais é do que uma comunicação entre todas as esferas para uma melhor tomada de decisão. Ok? Roger, aí eu vou contar um pouco. E como a segurança normativa ela é enraizada, né? Dentro das empresas. É, demais, gente. Eu vou contar técnico policial ali, né? Não só isso, né? Eu fui numa empresa recentemente que a investigação de acidente, a empresa que estava prestando consultoria para isso, estava usando técnico de FBI, né? Metodologia do FBI norte-americano para achar culpado. Então, assim, eu tenho diversos exemplos, vou trazer algum para cada um de vocês. Isso não funciona mais hoje, gente. Isso pode até funcionar num certo momento, mas gera medo, gera um negócio chamado silêncio organizacional. O que é isso? O cara tem medo, o cara já vai ali com medo, ele nunca vai falar a verdade para vocês, né? Porque ele já entra ali com sinal, qualquer coisa que eu falar vai vir contra mim, né? É muito comum falar sobre a análise de acidente, é um segundo fórum, né? Vou deixar aqui já até uma próxima expectativa com uma outra live, que é o seguinte, olha, a gente é muito comum a gente ir com a análise de acidente, não, tem que achar causa raiz. A gente não tem causa raiz, existem várias causas raízes, existem várias condições que levaram aquele fator, né? Então, já chega ali com um sentimento de culpa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma demissão, que eu fiquei assim, sem entender, e a pessoa não quis saber, mandou embora e realmente descobriu qual foi o problema daquela ocorrência. Mas está muito enraizado ainda, né? Tem muitas empresas ainda que utilizam as regras, né, e não abrem a discussão para entender por que quebrou aquela regra, né? O que levou aquilo? O que antecede a pessoa ali? Eu saio do seguinte princípio: ninguém sai de casa querendo se machucar. Ponto. Se a pessoa que sai de casa tentando se machucar, tem algum distúrbio psicológico. Sim. Então já queimou uma etapa lá atrás. Né? Uma etapa lá atrás de contratação que deveria ter pescado isso através de diversos testes hoje que nós temos. Então eu não saio com esse princípio. Então, se eu não sair com esse princípio, algo falhou. O que falhou? Né? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? E quando a gente fala em segurança normatizada, quando que eu comecei a abrir esse olhar meu mais amplo? Quando entrou a NR12, gente. Eu vi uma experiência de NR12 que foi uma coisa que mudou totalmente o meu cenário. Eu cheguei numa empresa para prestar consultoria, o dono, uma pessoa muito simples,
era um frigorífico de peixe, e aí o cara, bastante preocupado, contratou uma outra empresa para adequar a NR12. Mas não fez nenhum mapeamento, pegou a NR12 e colocou no equipamento dele. Quando o cara foi trabalhar no dia, não conseguia acessar o equipamento, não. O cara não conseguia entrar no próprio equipamento que estava adequado. Aí o cara me disse, olha, como é que eu faço? Não tem sentido. Como é que o cara vai produzir aqui? Não tem sentido. Aí eu falei assim, olha, eu ia viajar, só não posso atender nesse momento, mas eu sugiro você chamar a sua operação, conversar com ele, primeiro para identificar quais são os pontos, coloque a sua operação para poder conversar com você, junto com o seu técnico. Bom, aí eles, não sei o que eles fizeram, conversaram um pouquinho, mas aí ainda protegeram a máquina, mas resumindo, né, a descamadora de peixe, ela passava mais ou menos uma a cada 30 segundos, então passando a descamadora de peixe uma a cada 5 minutos. Ficou inviável também a operação. Não teve sentido. E aí foi quando eu comecei a ver, gente, tem nexo isso? E aí diversos fóruns falando, gente, do próprio empresário, assim, olha, eu estou adequando, mas não está tendo produção, não está tendo condição do cara acessar. E a empresa assim, precisa lucrar, né? É produtividade. Não, e assim, e aí eu ouvi muito assim, toda segurança tem um custo. Lógico que tem um custo, mas nós temos que chegar na balança, né? Por isso que a gente tem que ter esses dados históricos, né? E aí, quando eu pegava o histórico daquelas máquinas, zero de ocorrência, né? Zero de não conformidades. Então a gente exige essa maturidade, né? E um outro exemplo também que eu tenho, falando sobre as regras, né? Mandaram um operador embora, um operador de ponte rolante. Essa empresa ela tinha uma regra de que é proibido atender o celular em qualquer área da empresa. Essa era a regra, então o meio de comunicação era o rádio comunicador. E aí eu tinha um operador de ponte rolante, operando uma carga mais ou menos de 8 toneladas, que passava sobre diversas linhas de equipamentos, né? É um trabalho sobreposto sobre esses equipamentos. Ele estava com a mãe internada, um cara muito próximo da mãe, né? E aí chamaram no rádio. Ô, João, não escuta? Não escuta. Aqui, comparece na portaria que sua mãe morreu. O cara deu um branco nele, uma questão, deu um apagão nele, apertou o botão errado, que era uma pinça, soltou os tubos, caiu, esmagou os equipamentos, né? Parou a linha de produção. E aí, antes do cara chegar na portaria, porque tanto de gente lá, o cara foi embora no hospital. Quando ele foi ligar para o chefe dele, não precisa voltar aqui não, pode ficar tranquilo. E quando ele chegou na empresa, depois de 3, 4 dias, a mãe veio falecer, né? Ficou 3 dias afastado, mandaram o cara embora. Gente, e aí a pergunta era, o cara realmente estava errado? O que estava por trás disso? Era a melhor forma de você falar que alguém morreu através de um rádio comunicador? Né? Então são estratégias ainda técnicas que nós usamos ainda, através das regras, né? Porque a regra de ouro era, se você operar qualquer equipamento de maneira errônea, né, a gerar qualquer dano patrimonial, deverá ser desligado. Mas não foram nem entender o que estava por trás disso, né? Uma das causas, que era a forma de comunicação de eventos graves, já que tiraram o celular, não prepararam uma performance, uma forma das pessoas comunicarem isso. Né? Então, isso ainda é uma visão da segurança normativa, né? Onde a gente não integra os setores, não prepara os ambientes, não prepara os procedimentos da melhor forma. Né? É bem engessado ali, não pode, né? Não tem... Às vezes o trabalhador está sinalizando ali, né, que não vai dar certo, que ele precisa e acaba ficando engessado. E é a distância, né, entre o que é a regra e o que é a realidade, né? E aí uma experiência que eu tive aqui na minha empresa, logo que eu entrei aqui, nós temos filtro prensas aqui. O que é um filtro prensa? Filtro prensa é um filtro, né, que funciona pneumático, ele recebe, né, a vapor uma solução que carrega, né, resíduo, e a função desse filtro prensa nada mais é do que filtrar, né, tirar aquele resíduo e passar somente a solução limpa e pura. Então aquele resíduo, a solução está em torno de 80, 90 graus, então essa solução ela gera muito vapor, né, muito vapor durante a operação. E a gente precisa limpar essas placas de resíduo que fica. Então abre as placas e vai, junto com a espátula, tirando esse resíduo. Então ninguém usava óculos naquele setor. Então meu time de segurança chegava assim, cadê seu óculos? Bota seu óculos aí, só. E o cara botava o óculos naquela hora, virava as costas, o cara tirava o óculos. E tinha advertência, e cobrava do líder virava a cara, até que um dia, vem cá, vamos entender isso aqui melhor. E nós fomos entender o seguinte, se eu tenho vapor, eu tenho óculos, a chance de embaçar é 99%. O cara não enxerga com óculos embaçado. Então, qual que é a função do óculos ali? Zero. Não tá protegendo o quê ali?
porque o cara não vai usar. E aí, quando a gente for conversar com a operação, não é só questão de vapor, não. Dependente da condição física da pessoa, o próprio suor dela. Então, vamos buscar um óculos no mercado. Testamos mais de 40 óculos. Esgotamos. Óculos não dá certo naquela operação. Qual que é o risco que tem daquele vapor naquela pessoa? Pô, não é um vapor, não é um vapor que queima as pessoas. Chamamos nosso médico, vai trazer uma lesão ocular. Então, vamos tentar um protetor facial? Vamos, mas é mais um EPI. Né? É o último recurso, né? O último recurso que eu estou lá atrás. Opa, dá para automatizar? Isso tem algo no mercado que dá para automatizar? Aí a segurança, junto com a produção, foi buscar lá no mercado, né, se tinha algo disso. Encontramos um filtro automático, né, que ele tem um sistema de injeção de ar, que ele estufa a placa, né, e a placa, o próprio solo decanta aquilo ali. Ou seja, evitei, além de um esforço físico do colaborador, evitei um EPI dele, através do diálogo, né, uma via de cooperação. Né. Se eu continuasse com a mesma estratégia que eu estava, eu ia continuar cobrando óculos, o cara ia ficar irritado, meu líder ia ficar irritado, uma cobrança mútua e aquele distanciamento que existe entre as práticas. Né. E foi aí que foi a grande virada de chave nessa empresa que eu estou aqui hoje. Então, todo e qualquer projeto, gente, que eu utilizo hoje, eu gero uma discussão. Né? Deixa eu entender por trás o que está acontecendo ali. Né? Vocês estão me ouvindo? Que parece que tá ok? Ótimo. E a voz? O Paulo até comentou aqui, acho que o Paulo, ergonomista, okay, que o exemplo do óculos é o que ele mais vê aí nas práticas dele também. Né? Da questão do óculos. É clássico nas experiências dele. Pois é, o óculos é um... O óculos é um deles, né, gente? Nós estamos falando de um EPI que é o último recurso quando eu não neutralizo o risco. Né? E como eu vou juntar essas lógicas? Eu tenho uma lógica das NRs, eu tenho uma lógica da engenharia, eu tenho uma lógica da operação. Como que eu vou diferir essas diferentes necessidades? Eu vou colocar, mas eu tenho a necessidade da manutenção. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que juntar isso e botar para conversar. Né? Então, primeiro falando de projetos. Quando vai nascer um projeto, é trazer todo mundo, é trazer a operação, e aí eu uso aqui dentro, na segurança integrada, eu não posso desperdiçar quem tem experiência numa fábrica, gente. É muito comum, o cara que tem 20 anos de experiência, eu isolar aquele cara lá. Até pelo contrário, né, o cara tem até uma dificuldade em relação à segurança, que ela tem uma riqueza tão grande, de tanta experiência que esse cara viveu, que eu não posso deixar de lado. Então, primeiro é identificar quem são os experientes da sua área, quem é que domina, que já viveu diversas situações. Tem colaboradores que conhecem também pelo barulho. Ele fala assim, não, peraí, isso aqui vai parar. Então a gente não pode desperdiçar isso dele. Né? Então tem que trazer esse cara num projeto que é adequado à área dele. Né? Trazer a engenharia, trazer a segurança, trazer o meio ambiente. E primeiro nascer um projeto em conjunto, para entender as diferentes lógicas. Não é chegar um projeto pronto aqui. Né? E a operação participar. Quais são as dificuldades que a operação encontra no decorrer dessa atividade? Deixar. E quem domina a operação é quem está lá fazendo todo dia, não somos nós engenheiros. Verdade. O cara está lá todo dia naquele país, ele sabe cada detalhezinho, velho. Deixa o cara falar. E aí uma das abordagens da segurança integrada eu trato tudo com muita naturalidade. Tudo que eu vou no campo, junto com o meu time, é oportunidade de aprendizagem. É o primeiro quesito. Eu sempre chego ao operador e falo assim, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar, para entender essa condição, essa análise. Né? Eu não estou aqui para mim culpar ninguém. Eu estou aqui para compreender. Vamos lá? Então, eu abro um canal de disputa. Então, o meu objetivo aqui é que ele descreva os fatos para mim, porque que ele fala de forma detalhada para mim como que é a atividade dele, quais são os eventos que geram maior esforço físico, que pode gerar uma condição. Isso, gente, é fenomenal. Hoje na fábrica eu tenho 1.500 pessoas, estou para dizer que 90% sabe por nome todos os nomes dos meus técnicos de segurança, porque gera uma relação de confiança. Então os caras confiam, os caras estão ali, sabem assim, nós não estamos aqui para punir ninguém, para punir. Não que a empresa aqui não é impunitiva. Já mandamos embora, por justa causa, aqui 3 pessoas esse ano. Não é esse o objetivo. Mas é gerar uma relação de confiança. Isso é ser justo. Então, quando nós demitimos alguém aqui por justa causa, já demitimos por questão de uso de IPI, nós deixamos claro por que nós deixamos para as pessoas. Quantas regras, a gente coloca que é proibido trabalhar a 2 metros de altura sem cinto de segurança. Ponto. Aí chega no local, o local não tem a menor estrutura de ter condição de atracar o cinto. Aí se eu tenho uma regra que não tem estrutura, qual é o sentido da regra? Não tem sentido. Aí o colaborador vai lá, executa a atividade,
E a gente cobrou um direito de recusa dele, porque às vezes recebeu um treinamento lá na integração, não é uma ferramenta que fomenta, né? Então tem todo um viés por trás disso. Né? Então, primeiro é criar uma condição de confiança. Né? O operador possa falar, respondendo o fato em si. Então, quando a gente vai para uma análise de acidente, a gente não sai naquele exato momento com aquela causa, gente. E é um outro fora, só vou deixar um gostinho de quero mais aqui, para vocês poderem entender. Existem técnicas para isso. Né? Então, uma das técnicas que a gente usa aqui quando tem uma ocorrência, né? A gente chama aqui de sinal fraco, nem sempre um acidente, é um sinal fraco que apresentou que poderia ser uma condição. Primeiro, me conte como é que foi seu dia, né? Como é que estava a área naquele dia, né? Como é que estava a movimentação de equipamentos. Deixa ele falar, deixa ele estar muito livre para ele poder falar. E ele começa a dizer ele começa a dar algumas dicas para você. Nossa, aquele dia estava rápido demais. O que é rápido demais? Não, aquele dia faltou gente. Opa, peraí. Faltou gente é sinal de que a área estava com uma menos. Tinha uma sobrecarga de trabalho. Você vai anotando, né? Então, ele usa muito advérbios que você vai pegando. Então, o papel da segurança que é traduzir o que as pessoas estão falando. Então, nós vamos buscando esses recursos. Um exemplo, né? Essa semana passada eu estive numa empresa e tinha acabado de ocorrer ali um acidente no noturno. E quando o pessoal da empresa foi relatar, eles estavam fazendo a CAT, e uma das frases que estavam lá era: o trabalhador é ansioso. Será que essa condição, isso pode gerar o acidente, ou será que o ambiente daquele trabalhador não estava realmente seguro? Eu vejo às vezes que as empresas, elas tendem ali, ao invés de o que você está falando, né, propor ali, entender a situação para mudar, para não ocorrer mais, porque o bem maior sempre vai ser a vida. Eu tento colocar a culpa ainda no operador, sem sequer ter tentado entender. Esse trabalhador, ele queimou 70% do corpo num forno. E será que por ele ser ansioso? Né? Isso é uma justificativa de uma CAT? Então, assim, são vários problemas, né, em relação a isso. A falta desse cuidado com a vida, de procurar entender aí esses processos. E aí você fecha uma análise dessa com a causa raiz da ansiedade, né? E aí é o seguinte, o problema continua lá. Então, muito provavelmente, vamos ter outra ocorrência ali, né, gente? Depois que eu comecei a praticar esse método, o que surgiu de sinal fraco, que não tem nada a ver com aquela ocorrência, mas que tinha um potencial muito maior do que aquele acidente, foi uma coisa fenomenal. Fenomenal, gente. Então, quando você abre o canal de escuta, gera essa confiança, eles falam, gente, a operação fala. E aí, a gente tem que estar até preparado para isso, como você vai administrar isso, porque tem condição que você não tem nem solução para aquilo. Né? Eu trabalho numa empresa que grande parte dos equipamentos são fabricados aqui dentro. Eu não acho fórmulas prontas de mercado. Então, tem que entender. Então, tem coisas que são medidas administrativas, outras são medidas individuais, outras são medidas realmente de isolamento. Então, assim, mas isso eu só consegui chegar nesse horizonte porque as pessoas começaram a falar que se não fala, ia ser um acidente atrás do outro, e eu ia só ficar na ação humana. Né? A ação humana é um dos fatores, mas não é somente ela que gera a causa do acidente. Vou voltar lá no princípio, né? Ninguém sai de casa com o princípio de querer se machucar todos os dias, né? Foi a época que alguém se aposentava cortando o dedo, né, gente? Então, né, o nosso sistema previdenciário hoje está cada vez mais restrito nesse quesito, né? Existe uma normativa que está circulando, que as perícias previdenciárias vão até ser responsabilidade da própria empresa, né? Então, assim, cada vez mais o governo vai jogando a responsabilidade desses acidentes ao empresário. E aí, gente, essas técnicas, eu utilizo isso para tudo, né? Eu vou numa extensão, encontrei naquela extensão que meu sistema de combate a incêndio estava obstruído. Peraí, antes de eu pedir só para tirar, ou tira para mim, deixa eu entender o que levou aquilo. E aí, naquele diálogo entre líder e liderado, nós tiramos a própria lição aprendida dali. Então, o que sugere? Isso gera um histórico. Então, nós tomamos uma ação em conjunto. Então, se aquilo ocorrer de novo, eu quero ser até envergonhado. Eu falei de novo, cara, desculpa aí. Né? Então, assim, porque a gente tomou a solução em conjunto, não foi algo impositivo. Não, tira para mim, pô. Sabe que você tem um sistema de emergência, quer que a empresa seja autuado, seja multado, E para piorar, a gente não utiliza essa frase de autuação e multa, né? A gente não tem nem estrutura de fiscalização. Eu fui fiscalizado pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho, na minha vida, 3 vezes em 13 anos. É muito pouco. E sempre empresa de grande porte. Só quando tem um acidente grave, uma denúncia, que é o meio de fiscalização hoje.
Então é muito raso essa nosso tipo de cobrança. Né? Tem poucos fiscais também, né? Poucos auditores. Eu acredito que, né, Gleice, deve ser até uma queixa aí dos próprios fiscais, deve falar, né? O conjunto deles é muito pequeno, né? Eu imagino isso. No próprio Ministério Público do Trabalho, nós temos somente um médico perito que faz essas fiscalizações para Minas Gerais. Perfeito. E aí, gente, o que eu... E nessa segurança integrada existem perguntas que a gente não usa mais, né? A gente não chega no campo e pergunta, por que você está fazendo isso? Não. O que está te levando a fazer isso? É um modo de perguntar, é diferente. Por que eu já tô botando o cara para trás, já estou colocando o cara como se fosse uma polícia, né? Por que você está fazendo isso aqui? Peraí, agora pergunta, o que está te levando a fazer isso? Ele vai te explicar. Não, porque aqui a condição é irregular, aqui eu não tenho uma paleteira automática. Qual que é o recurso que está me faltando? Ele vai te falar qual que é o recurso, né? Então, nós tentamos evitar perguntas que induzam respostas diretas, que têm respostas pré-definidas. Né? A gente quer o diálogo ali, né? E sempre a gente em campo não querendo procurar culpado ou responsável. A gente está ali para tentar entender a solução. E a gente vai para uma mesa, né, de discussão maior, quando é uma coisa, né, que realmente não dá para resolver na própria operação. E uma outra coisa também que a gente da segurança não pode ter é uma visão simplista. O que é a visão? Que a gente acha que é uma coisa tudo muito simples. Pô, o cara não está usando o macacão ali porque ele não quer. Não, é uma visão distanciada. Vamos pegar um calor de ontem, né? Pô, ontem aqui, né, onde a gente estava aqui ontem, estava 33 graus. E qual que é a sensação térmica disso? Eu não sei. O cara trabalha de macacão o dia inteiro. E aí quando eu falo assim, coloca o macacão aqui, eu estou muito distanciado. Deixa eu entender com ele há quanto tempo ele está. Dá para fazer um rodízio? Se esse cara está precisando de uma ajuda para chegar ali, meu cara, o cara está trabalhando de macacão aqui, anti-ácido, que for, tem 3, 4 horas. Né? Acho que a gente precisa fazer uma pausa. E essa relação distanciada da segurança, ela é um viés muito preocupante. Raríssimas são as empresas que a segurança entende literalmente a operação. O que a empresa realmente faz, o que entra no processo, o que termina no final. É a primeira provocação que eu faço, gente. Nós precisamos entender o que a nossa empresa faz. Não é ser especialista no assunto, não. Mas é ter o básico para você poder discutir isso. Né? Porque se você trabalha numa linha de frigorífico, não entende como é que funciona o processo, onde é que entra, onde é que sai, qual que é a etapa que tem mais risco e perigo, onde é que está. Se não tiver dados, elementos para poder contextualizar, fica aquela discussão distanciada da prática. Né? Fica aquela visão simplista, faz, coloca, então a gente precisa ter essa condição. Tá? Então a visão da segurança integrada, a gente tem que integrar todos os setores. Né? Integrar tudo que nós precisamos, a engenharia, a manutenção, são todas as células da fábrica, que naquele problema, que naquela discussão que eu quero fazer, ela tenha sentido. É um pouquinho do que é a visão da segurança integrada, que é uma nova visão, tá? Que eu acho que dá resultado, né? Não é uma fórmula pronta, não é fácil isso é uma mudança de cultura, né? A gente precisa realmente trabalhar as pessoas e principalmente a nossa liderança, tá, gente? A nossa liderança ela é um divisor de águas para isso, tá? E como que eu faço quando eu tenho alguma ocorrência aqui dentro? Eu vou falar bem rápido por causa do tempo, tá, gente? Quando a gente tem um acidente, né, a gente vai para uma sala, fala assim, o que ocorreu? Aí tem que tanto questionar, né? Por que aquilo? Porque aqui você está usando a PI, fez a PR, não sei o quê. Aí você vai marcando X, você marca o X lá, você abre uma conformidade, joga no 5 por quê, análise de calma. Nós temos uma outra estratégia diferente, né? A gente tem uma estratégia, né, de ação imediata, né? O que eu vou fazer imediatamente para não ocorrer de novo? Ponto. Aquilo tem que sair daquela discussão. Se eu vou isolar a área, se eu vou suspender a atividade, isso tem que ser feito, senão alguém vai machucar de novo. Mas eu não saio dali com aquela causa raiz definida. Primeiro eu tenho um acolhimento inicial. Primeiro, quando o cara precisa, quando tem ocorrência, é o pronto atendimento para casa. Depois eu trago ele na empresa no outro dia, primeiro para mim acolher ele, para entender se ele está bem, como é que ele passou a noite, se ele está precisando de algum recurso. Primeiro é dar condição para ele, me colocar, o setor, a empresa, colocar à disposição dele. Ponto. E aí, no outro momento, eu acompanho qual que é o momento que ele está bem. Porque o acidente gera um transtorno, gera uma questão psicológica naquilo ali, né? A pessoa fica até com medo de voltar para a área, dependendo da condição do acidente, né? E aí, quando ele está bem, eu peço ele para me relatar. E quando eu peço me relatar, como que é o dia dele, como é que estava a questão do trabalho dele, se já tinha ocorrido outra vez, deixa ele falar à vontade. Gente. Às vezes, numa entrevista de acolhimento, eu levo um papel, um caderno, eu escrevo 3 folhas. O cara está falando. Depois eu vou absorver aquilo.
Eu vou traduzir aquilo. Quando eu traduzo aquilo, eu vou para a segunda etapa chamada coleta de dados. Aí eu vou lá na área e vou coletar com outras funções similares, executo a atividade dele, como que é a prática, como que é o exercício, para fazer um cruzamento de informações desse sentido. Depois eu vou sistematizar nisso. O que é sistematizar? Eu vou juntar tudo aquilo que eu coletei em campo, tudo aquilo que eu busquei com a pessoa que teve a vítima, e vou chamar a liderança para, de forma esquêmica, né, ver quais são os processos cruciais para aquilo. Depois eu chamo de novo a pessoa que sofreu o acidente, explico para ele uma lógica e vejo se aquela lógica tem sentido na operação. Não só com quem teve acidente, mas com os operadores experientes, as pessoas que executam aquela atividade há bastante tempo. E aí eu crio uma etapa chamada validação. Tem sentido o caminho que eu estou fazendo? Tem. E aí, junto com o CIPA, né, junto com os outros braços que a segurança tem, e aí eu crio realmente planos de ações. Né? E aí, durante todo esse percurso, que eu não vou entrar em cada etapa deles, surgem diversos sinais fracos. Nossa, mas o acidente foi uma projeção. Peraí, mas que ocorre uma vez todo dia. Mas lá, então, nós temos que socar. Lá naquele moinho tal. Opa, no moinho tal não tem nada a ver nessa ocorrência. Por que nós estamos falando isso? Aí lá vai, nós lá no moinho que também tem uma condição que está um sinal fraco, se não agir, vai gerar um acidente. Então é um pouquinho também do método que a gente usa, chamado de análise situada. Né? Eu vou naquela situação, mas ela é situada e ampliada ao mesmo tempo. Né? E por último, eu tenho um retorno da experiência. Se eu tive uma ocorrência, se eu tive um sinal fraco, alguma experiência tem que levar dali. E aí eu tiro qual foi a lição aprendida que eu tenho daquela condição. O que aquela ocorrência me deu de maturidade para a minha tomada de decisão do próximo evento? Né? Então isso registrado numa pasta de conhecimento, porque toda vez que alguém queira buscar o acervo daquela ocorrência, busque lá, olha, nós tivemos uma lição aprendida nesse tipo de ocorrência, nesse tipo de atividade, foi essa experiência que nós tivemos. Né? Não pode ficar uma análise de acidente engavetada, né, para cumprir taxa de frequência, taxa de gravidade, né, fazer esses cálculos. Não, ele tem que estar na gestão de conhecimento. Algum aprendizado eu tenho que ter tirado daquele tipo de ocorrência. É um pouquinho do que é a gestão integrada, tá? Ô, Roger, a gente vê assim, essas etapas, né, que você narrou, para mim é muito claro assim, em relação à gestão, né, hoje com essa mudança da NR1, e eu percebo que as pessoas ainda estão tão focadas naquela segurança normativa, e a gente vê isso quando as pessoas ainda estão buscando planilhas prontas, né? Um PGR pronto para eu copiar, uma planilha pronta para eu fazer uma situação aqui de risco. E dá trabalho, né, fazer isso tudo. Você precisa ir em campo, você precisa ir lá conversar. E da mesma forma eu vejo essa associação, o ergonomista ele faz essa gestão integrada o tempo inteiro. E as pessoas não sabem, às vezes, o que elas estão fazendo, né? Então, assim, essas abordagens, elas são muito importantes, porque o profissional, ele precisa ter essa consciência. Não dá mais, né, em tempos, novos tempos aí de PGR, de gestão, você ficar nessa mesma condição, né? A gente precisa evoluir aí profissionalmente. Você falou sobre o PGR, né? É muito comum ainda você pedir a uma consultoria, não, vem cá fazer meu PGR, e chega um engenheiro, mapeia um monte de risco, e ele faz a frequência, a gravidade, né? E não entendeu o que é o PGR ainda. Né? Justamente o PGR é o contrário, né? O contrário disso, né? Por isso que ele é um documento vivo, né? Dá trabalho fazer PGR, tá, gente? Eu estou tentando terminar meu PGR até hoje aqui dentro. Né, mas é um PGR factível, eu quero que ele tenha sentido. Né, eu tenho que colocar quais são as prioridades realmente que são prioridades. Né, que eu tenho que falar uma empresa que é prioridade, tem que ter investimento mesmo. É um risco que ele é inaceitável. Né? Então, assim, isso, gente, a própria área de segurança vai ganhando força com a alta direção. Né? Tem tantas ferramentas que nós temos para conseguir recursos com a alta direção. Nós temos um PGR bem elaborado, uma puta de uma ferramenta, gente. Um empresário sério, ele quer cumprir isso, mas ele quer ter elemento técnico. Não pode ficar com um argumento vazio, chegar lá, não, eu preciso investir aqui porque lá está dando muito ruído. Mas muito ruído por quê? Da onde tem esse ruído? Né? Quais são as medidas que nós tentamos?
Quais são os estudos de caso que nós temos para isso? O cara quer o dono de uma empresa quer uma coisa mais bem elaborada, né, para tomar a decisão. Tem o próprio FAP, gente. Nossa, você chega em empresa aí, o FAP está 6%, 5,5%, 5,8%. A gente não faz nenhuma gestão desse FAP, nenhuma gestão dos B31. Quase uma nova empresa, né, Roger? Quase que uma nova empresa. Um novo CNPJ. Eu costumo dizer o seguinte, né? Cada acidente meu aqui me custa R$ 84.000. Né? Assim, o cara acidentar aqui hoje, né, afastar pela Previdência, eu estou falando assim, olha, R$ 84.000 que eu estou pagando só de imposto do governo, fora as outras consequências, né? Assim, existem diversas ferramentas que nós, da área de segurança, precisamos nos atualizar. Não é fácil, temos que ter conhecimento o tempo inteiro, árduo, tá? Mas a gente tem que sair da posição de queixar, né? A gente vai nos grupos de segurança e estou me queixando, não, é que é muito difícil, vocês não apoiam, não sei o quê. O que eu, em contrapartida, estou buscando esse recurso, essa nova visão, tendo uma coisa mais estruturada para poder levar para essa autodireção, para a melhor tomada de decisão? Né? É o caminho que eu acredito ser um caminho que, para mim, profissionalmente, tem dado bons resultados, né? Tem diminuído a carga de estresse da minha equipe, porque a gente divide as coisas o tempo inteiro. Né? Tem então, que o se estresse, pensar o cansaço, também, né, na segurança, na equipe de segurança, isso aí. O cansaço que a minha equipe tem, um cansaço físico que é normal. Eu falo para minha equipe, não, você fica cansado mesmo, você não quer para trabalhar. Trabalho não gera cansaço, não é? Né? Então, nós vamos ficar cansados, mas não estressado, né, gente? Então, a pessoa tem que vir querer trabalhar aqui, por isso não, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. Né? Inclusive, falando um pouquinho, fazendo um mexão para enfiar a ergonomia, não sei se eles conheciam essa abordagem, mas é o que eles usam, né? A FA ela abre esse canal de comunicação. Não é uma ergonomia impositiva. Não, isso aqui está na norma, não. Hoje nós não falamos de norma mais, né, Roger? A gente mostra absenteísmo, é a situação real ali da empresa. Norma é o de menos. A coleta de dados lá no campo, vocês fazem fantástico, né, gente? Hoje eu estou aqui com um membro que é o Alencar. E o Alencar, ele vive muito aqui o que eu vivo aqui dentro da organização. E é isso, né? Esse espírito está bem implementado. Isso que faz com que a FA permaneça aqui dentro da empresa, porque ela tem essa mesma visão. Não é uma coisa impositiva. Se ela for impor algo, não vai funcionar, gente. Não vai querer. Não vai chegar no trabalhador, não chega no trabalhador. O produto final vai ser. Pode até te dar um exemplo, que às vezes pode ser a dificuldade de muitos aqui. Por exemplo, quando eu quero convencer, né, a empresa, coloquei lá uma ação no plano de ação, eu vejo muitos profissionais da área com essa dificuldade. Tem um item na literatura que você pode me indicar para eu justificar a mudança disso? A análise ergonômica do trabalho, né, o ergonomista, o papel principal dele já é esse. Né? Qual que é o fim da análise ergonômica? É de trazer aquela medida que vai solucionar um problema A, B ou C. Como que você vai justificar para o empregador? O planejamento da empresa é o dinheiro. Olha, se você não fizer isso daqui, esse trabalhador vai adoecer e vai pagar aí, R$84.000. Quanto custa, às vezes, a minha solução? R$300, R$1.000, né? R$20.000, R$50.000? Está no lucro. Empresa, para você mostrar para o empresário o que está falando na literatura ou o que está na norma, ele vai recorrer ao que vai ser mais muito raso, barato para ele. Isso não tem que ter essa discussão hoje. Né? Isso não se compra, não se faz um plano de ação dessa forma. A literatura ela é importante, ela é um dos seus argumentos, mas ela sozinha ela não vai ser suficiente de convencimento hoje. Tá, gente? Todas as empresas querem fazer certo, mas imagina você investir R$200.000 num projeto e ele nascer errado, porque você não consultou o campo. Você perde toda a sua credibilidade, acabou. Foi o primeiro projeto. Documentação à distância, né? Às vezes a gente recebe, tem como fazer eu te enviando a foto? Aonde vai estar ali o principal, que é o trabalhador? Da mesma forma que a gente tem na segurança, na ergonomia, 100% é o trabalhador. A gente vai visitar um posto de trabalho ali um dia, 2, uma semana, um mês, mas quem está ali naquele processo e conhece todas as etapas, as dificuldades, né? Em qual momento acontece a dificuldade, é o trabalhador. Então, se você não tiver a participação dele, né, igual numa análise de acidente, ele sabe aonde estão as falhas. Se você ignorar a parte principal, como que você vai fazer isso dar resultado na empresa?
Ah, é isso mesmo. Isso mesmo, Gleice. Você falou uma palavra muito forte, né? O bem mais precioso de toda e qualquer organização são as pessoas, né? Pessoas. Então, nós precisamos valorizar as pessoas, né? E o mínimo dessa valorização é cuidar da sua saúde, né? É o Isso. mínimo do mínimo. É o Mas mínimo. isso não é uma tarefa fácil, tá, Nós gente? Eu estou temos dizendo para vocês que empresas que, assim, tem mais profissionais, o Alencar sempre fala isso e é verdade, tem mais profissionais do que um hospital ou um posto de saúde. E as pessoas estão ali adoecendo, e essas áreas, elas não se integram. Você tem um fonoaudiólogo, você tem um psicólogo, você tem um médico, aí você tem o trabalhador com ansiedade, mas ele está buscando fora algo que poderia estar cuidando ali daquela vida na empresa, entender o que está acontecendo ali na gestão, o que está acontecendo na liderança. E as pessoas estão assim, como você disse, né, normatizadas e sem integração. Isso hoje não pode acontecer. e principalmente quando você fala, né? Quando a gente ouve setores que têm o mesmo fim, né? Que é medicina, que é psicologia, que é fonoaudiologia, que são as equipes de prevenção tão distanciadas, gente, nossa. Se nós que somos se nossas Prejuízo. áreas dependem um dos outros, estamos distanciados, imagina a prática da realidade, né, gente? A chance de ser é muito grande, né? Mas não é uma tarefa fácil, exige muito trabalho, muito comprometimento, né? Exige muita literatura, muita forma de você abordar, paciência, né? É um trabalho que eu estou aqui nessa empresa há 3 anos e meio, estou longe do que eu quero chegar, mas né, estou mais próximo que um dia eu imaginei. Né? Então, é um caminho que eu queria deixar, compartilhar essa minha experiência com vocês. Eu, fora desse trabalho, né, como coordenador de SMA na, na parte das indústrias. Eu faço muitas palestras, né? Além de tudo, eu me recordo quando comecei a minha carreira como técnico, eu gosto muito de estudar sobre o assunto e falar, né? E aí eu vim de uma época que as palestras de CIPAT eram, mais uma pesquisa disso, era fala e vídeo motivacional no final daquela palestra, né? Eu queria ser diferente, eu falei assim, gente, não dá, né? O vídeo tocando, eu quero lá dormindo e tal. E eu fui estudar mágica, né? Eu fui virar Que mágico, legal. né? Nada a ver, e aí estudei 8 anos de mágica. E E mágica tem não para tudo a fazer ver. ilusionismo, ilusionismo nada para falar assim, para as pessoas rirem, não. Eu uso a mágica com assunto derivado, né? A mágica tem um sentido, é para realmente chamar a atenção. Eu tenho uma palestra muito forte no mercado chamada Líder Não Produz, né? É uma palestra muito forte, é uma palestra que tem dado muito bons resultados. E eu deixo uma dica para cada um de vocês. Eu pergunto para vocês, se vocês fizerem uma pergunta para cada líder de vocês, qual é a sua missão dessa empresa? E a missão dele for produzir, preocupem com essa resposta. Porque ela está muito longe do que é a realidade. Líder não Verdade. produz. Líder não produz, gente. Líder cuida de pessoas e pessoas que produzem. É diferente. Né? Verdade. Então, se o seu líder está falando assim, não, tem que produzir, não. Ele está totalmente no caminho errado. Né? Ele tem que cuidar de pessoas. Né? E essa interação com a segurança e a liderança, ela é de suma importância, gente. A segurança que não tiver um líder ao seu lado, que também tá lá, é o dia a dia, quem está lá é o cara que tem que bater o olhar no corpo assim, esse cara não está legal hoje, né? A gente chama esse cara para poder conversar aqui do lado. Ele tem essa relação de confiança, ter a segurança como uma parceira, não, deixa eu ir na segurança porque eu estou com a tomada de decisão aqui, o que eu vou fazer? Né? Qual é a ação? Ele não entender que nós somos parceiros, gente, tudo vai ficar mais difícil. Tá? Verdade. Ô, Então, Roger, eu sei que eu já estou extrapolando um pouquinho o seu tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta, assim. Porque nesse espaço mesmo, eu tento fazer com vários profissionais de áreas diferentes. Porque a ergonomia, ela é multidisciplinar. Né? E você, no seu currículo aí, com a sociologia, com a filosofia, com artes, com mágica, você acha que essa formação, né, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas não tem nada a ver com engenharia. O que artes tem a ver com engenharia, tem a ver com segurança? Você acha que isso contribui hoje, né, para você chegar no nível profissional que você chegou? Foi um divisor de águas para mim, né? Pô, as pessoas, é muito natural essa pergunta, né? Todos os lugares que eu vou, as pessoas perguntam, pô, o cara entra exato e humanas, né? Vou contar um pouquinho do contexto disso. Primeiro eu comecei com engenharia, né? E eu me procurei as academias, eu perguntava assim, pô, o que eu vou fazer para contribuir com a humanidade? Eu entendi que só a parte profissional industrial estava muito pouco. Então eu queria disseminar o meu conhecimento, né? Então eu fui estudar
né, para ser professor. E ali foi um propósito de vida. Mas eu não sabia que esse propósito de vida seria uma bagagem tão grande para aquilo que eu mais amo, que é a área da engenharia ambiental, que é a área da engenharia da segurança. Isso me deu uma bagagem, isso me diz, tudo tem um porquê, tem um sentido. Né? E a primeira coisa é se colocar, eu aprendi muito, né, em muitas literaturas, se colocar no lugar do próximo, entender que a sociedade é uma eterna evolução. Nós precisamos entender que a geração que emprega hoje não é mais a geração Y, não é a geração Z, é uma outra geração. Tem que entender essa geração, que é o meu público que está lá. Né? A forma como eu abordo não é o mesmo que eu abordo, gente. Antigamente, há 20 anos atrás, qual que era o perfil profissional das pessoas? Era totalmente diferente de hoje. Né? Hoje a média de idade da minha fábrica é 18 a 24 anos. Né? Então a forma como eu chego para falar com as pessoas é totalmente diferente. Né? Então tem que entender até como que eu vou traduzir isso. Né? E assim, fazer as mesmas estratégias que eu usava antes, não utiliza. Então, quando eu trouxe a arte, gente, é a forma de você fazer a coisa de forma diferente. Tem muita coisa, gente, todo mundo cansado do igual. Tá cheio de tudo muito igual. Então, o que solta os olhos é aquilo que é diferente. Né? Então, eu costumo dizer que... e a filosofia, falando um pouquinho sobre ela, né? Que hoje tem falado muito mais, né? Quem não conhece Leandro Carnal hoje, quem não conhece esses grandes filósofos, né? Hoje a gente recebe diretamente esses pedacinhos de frase deles. Hoje a sociedade fala sobre ética. Pô, quantos anos já existe o conceito de ética, né, gente? E é um básico, arroz com feijão, ética e moral. E o quanto está faltando ética e moral, né? E ainda a gente discute isso. Então, eu particularmente acho que é um grande divisor de águas para mim. Né? Eu pulei uma frase minha que eu tinha que ter falado lá no inicial. Né? Toda palestra que eu inicio, né, todo treinamento que eu faço de gestão, fala que a morte do homem começa no exato momento que ele deseja aprender. Né? Então, gente, eu estou fazendo mestrado em neurociência, falo isso com propriedade. Vocês não sabem o quanto nós temos que malhar, né? Tem que malhar o corpo, mas tem que malhar esse camarada aqui. A mente também. O cérebro hoje é um grande visor nosso, ele comanda todo esse sistema nosso aqui. Tá? Ele realmente comanda mesmo, né? Ele comanda todos os outros órgãos, tá? Então, se o seu coração está bombeando aqui agora, que está tendo, né, uma sincronização, mandando uma camada energética, mandando uma energia, mandando íons para poder fazer essa comunicação. Então, enfim, mas eu acho que é isso, tá? Eu deixo para vocês, se vocês querem aprofundar esse livro, é um bom começo, tá, disso. Existem diversos materiais também de literatura chamado Uma Nova Visão da Segurança, tá? Maravilha. E o principal, gente, é um trabalho corpo a corpo, é um trabalho de mudança de cultura, é um trabalho de treinamento, de capacitação, de entender a atividade do outro. Então, isso é um trabalho que vai demandar muito tempo nosso, né? Então, mas é um passo de mudança, um passo que como eu disse no início, né, não existe fórmula pronta, não tem arroz, então escreve para mim, não tem como te dizer isso, né? Tem que entender o mapeamento da cultura da sua empresa, as práticas da própria segurança, né? Como que ela é, para a gente poder ter uma melhor condição de trabalho, para a gente ter um melhor resultado em relação à nossa área. Tá? Era sobre isso que eu queria passar para vocês, isso daqui, ok? Roger, eu queria te agradecer, eu sei o quanto é corrido, né, a sua responsabilidade aí na empresa e você poder tirar esse tempinho para compartilhar aí o seu conhecimento, né? Isso acontece, eu falo com pessoas que são felizes no que fazem. É diferente quando nós trabalhamos e quando nós trabalhamos porque gostamos, né? Então, a gente tem o prazer de compartilhar. E em tempos, como eu já tinha falado no início, de PGR, dessa questão da gestão, é importantíssimo essas abordagens, né? Que nós possamos ter mais oportunidades de um bate-papo como esse. Então, fica aí meu agradecimento, viu, por você poder compartilhar conosco o seu conhecimento riquíssimo e fica aberto aqui para você, né, esse nosso bate-papo, sempre que você quiser retornar para poder trazer para a gente esses assuntos muito importantes, viu? E quem entrou aqui, gente, também muito obrigado por vocês terem entrado, né? A gente precisa muito compartilhar conhecimento e eu vou deixar gravado a live, se você perdeu aqui algum pedaço, entra, vou colocar o link para vocês poderem ter acesso a todo o nosso bate-papo. Roger, obrigada, bom trabalho aí, ótima sexta-feira, né? Tudo de bom para você, viu? Até breve, pessoal. Costumo dizer que
vou dar um conceitinho de filosofia para vocês, né? Quando você falou em trabalho, é o seguinte: o que é felicidade? Felicidade é um instante da vida que você gostaria que repetisse em algum outro momento. Então, quando eu entrei nessa live há quase 58 minutos atrás, meu único objetivo era trazer um momento de felicidade para vocês, né? Trazer um momento de reflexão para vocês. Se você sai daqui hoje um pouco mais pensativo, um pouco mais entusiasmado, que tem jeito, admito, eu acho que eu consegui atingir o meu objetivo, que era a única meta das metas de hoje. Beleza? Bom trabalho, Maravilha. pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.